Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao novo webinar do Hall. Já faz um certo tempo que a gente fez o nosso último, né? Então, na palestra de hoje, a gente tem como convidado o Fábio Rezende de Souza. Ele é mestre em ciência da computação aqui pela UFABC, também se graduou aqui nos cursos de bacharelado de ciência da computação e ciência e tecnologia. E ele fez também um período de graduação sanduíche no Arizona State University. Então, ele passou um tempo fora estudando, né? E atualmente ele está trabalhando como líder técnico da equipe de inteligência artificial e processamento de linguagem natural na Mutant. E ele tem muito interesse em pesquisa de aprendizagem de máquina, principalmente na área de linguística computacional. Então, na apresentação de hoje, ele vai falar um pouco sobre o processamento de linguagem natural aplicado no português brasileiro. E no finalzinho da palestra, ele também vai comentar um pouco sobre as perspectivas de colaboração de pesquisa entre a empresa que ele trabalha e a universidade. Então, Fábio, eu agradeço muito que você tenha se disponibilizado a fazer a apresentação e passo a palavra para você, fique à vontade para fazer no formato que você quiser. Se você quer interromper no meio para perguntas, quer deixar as perguntas para o final, tá? Perfeito. Boa tarde, Fabrício. Boa tarde, pessoal. E também quem assistir depois. Prazer aí para todo mundo. Sou o Fábio Rezende. Obrigado pela introdução, Fabrício. Justamente, o tema de processamento de linguagem natural para a interface de comunicação do português brasileiro é algo que eu venho estudando, foi o meu tema também do mestrado, né? Como ele citou, foi pela própria UFBC. E também é algo que eu venho atuando, trabalhando no dia a dia, sempre projetos relacionados a esse tema, né? E em suas diversas faces possíveis, né? Então, deixa eu passar aqui o próximo slide. Ele já fez uma apresentação, minha apresentação pessoal, falou um pouco das coisas que eu venho trabalhando, mas só detalhando mais alguns tópicos, né? O tema do meu mestrado foi semântica distribucional aplicada à avaliação didática, né? A minha dissertação lidava sobre essas representações. Eu vou falar um pouco sobre semântica distribucional com mais detalhes, mas como a gente poderia usar essas técnicas para colaborar no processo de correção, né? Como auxílio ao professor no processo de correção de exercícios em diversos tipos de linguagem, tanto natural quanto formal também. O orientador foi o professor Francisco Zampiroli, né? Daqui do CMCC, e como ele disse também me graduei em Ciência da Computação e Ciência da Tecnologia pela UFABC também, tá? Atualmente eu trabalho como líder técnico de inteligência artificial da Mutante, a gente chama, Mutant realmente, mas a gente chama Mutante, é uma empresa brasileira voltada à experiência do consumidor, então basicamente as outras empresas, né, às vezes através do Mutante, pensam todos os canais de comunicação para fornecer essa experiência para, enfim, para os seus clientes finais, né? E antes eu trabalhei quando eu estava no mestrado na IBM Research Brasil, eu eu participava de algumas experimentações mais voltadas a TTS, né, Text to Speech, e meus interesses em pesquisa, como eu disse, linguística computacional, mais semântica, mais sobre representação de significado dentro de sistemas computacionais e aprendizado de máquina de uma maneira geral, assim, tá? E sobre o formato, fiquem à vontade. Eu gosto de conversar mesmo, então, se vocês tiverem alguma dúvida, curiosidade no meio, pode me interromper. Para mim é até mais confortável que seja uma conversa, não precisa esperar o final, não. Se tiver algum ponto, alguma curiosidade, tá? Então, tá dando para ouvir bem? Só para ter certeza? Tá tudo certo? Sim, dá para ouvir bem. Legal. Então, o sumário, um pouco de como a apresentação vai decorrer, né? Eu vou falar um pouco sobre a fundamentação teórica, sobre a linguagem em geral, os elementos linguísticos com os quais a gente pode trabalhar, sobre a semântica distribucional, que é essa área que eu venho estudando, né, desde o meu mestrado e trabalhando hoje em dia, alguns avanços recentes relacionados a essa área, né, e a motivação para a qual, a partir dela, que é
enfim, um arcabouço teórico, né? Como que a gente consegue usar isso no mundo real e como isso é feito de fato, tá? Baseado nisso, aí eu vou falar um pouco sobre o contexto mais profissional que eu venho atuando hoje em dia, né? Como que a gente consegue usar isso para a compreensão semântica de bots? Eu vou passar um pouco sobre os elementos do bot que são relacionados à compreensão, né? A Natural Language Understanding, né? Ele fala compreensão de linguagem natural. E vou falar um pouco sobre classificação de texto, sobre representação estatística, né? E também sobre o impacto dos canais, porque existem vários canais possíveis de comunicação, né? Qual o impacto que cada um deles pode ter sobre a qualidade daquele bot. Aí, depois disso, vou falar um pouco sobre os desafios. Coisas que ainda é uma área, né, como todas as outras que são baseadas em inteligência artificial, ela tem muito a ser feito sempre, tem muito a evoluir, ela é sempre possível, né, passível de receber melhorias, né? Então, alguns desafios atuais e futuros que a gente pode ter. E ao final, né, eu venho buscando uma forma de colaborar o laboratório de inteligência artificial da empresa em que eu atuo com a universidade. Não essa, mas a universidade como um todo, né? Com essa cultura de pesquisa e desenvolvimento, trazer isso para dentro da empresa. Então, eu vou falar um pouco sobre tudo isso, tá? Bom, primeiro, antes de tudo, né, sobre a fundamentação teórica mais básica, que é sobre a língua. Quando a gente fala da língua humana, ela tem vários níveis, desde a fonética, que é quando a expressão, né, quando você fala algo, a elocução daquilo que é dito, né, tanto a fonologia, que é a representação de fato dos sons, depois a morfologia, que já vai dos símbolos linguísticos mais simples, né, dos pequenos componentes das palavras, né, enfim, as sílabas, né? E depois a sintaxe, que é a composição com que as palavras aparecem na frase e a função de cada um dos termos, né? E quando a gente lida com bot, com chatbot em geral, ou com qualquer tipo de sistema de classificação, normalmente a gente lida com o domínio semântico, ou seja, com a classificação de texto. Você tentar entender o que é dito para alguma finalidade, para você conseguir fazer uma classificação ou algum tipo de aproximação, né? E fora esse nível, então a minha área de atuação que eu venho pesquisando e também trabalhando é a área de semântica, né? Como que a gente pode representar e compreender um texto dentro de um ambiente computacional. E além desse nível, né, que é o que a gente está hoje em dia, existem muitas, é um tema já bem resolvido, existem bastante coisas para tratar isso, no nível semântico, né? O nível puramente composto pela língua. Porém, além dele, existe ainda a pragmática, que a pragmática já é um domínio mais complexo em que você começa relacionar o que é dito, né, com o contexto, com o seu universo de conhecimento ou com outros domínios. Por exemplo, quando a gente fala daqueles projetos que lidam com legenda automática de imagens, já é um domínio pragmático, né? Existem outros trabalhos, mas a complexidade desse tema da pragmática já até foge um pouco do escopo, porque ele é muito amplo, muito diverso. Então, é um pouco mais complexo. Mas com o que eu lido hoje em dia, né, que continuo lidando, e os bots em geral fazem é com semântica. Você tentar identificar e tratar assuntos diversos dentro da língua, tá? Então, dentro da semântica, que é a área que eu venho atuando, existe uma teoria que fundamenta grande maioria dos trabalhos baseados em processamento de linguagem natural, desde que essa área começou a se expandir como técnica, como um produto mesmo, né? Então, é uma área que surge lá no começo dos anos 50, antes mesmo da aplicação computacional. Surge como uma teoria linguística, em que alguns linguistas como Harris, né, e como John Furt, que é um linguista inglês, eles começam a perceber que você consegue identificar similaridades de significados entre aquelas palavras ou aqueles termos que aparecem nos mesmos locais em diversos exemplos. Então, se você, por exemplo, tem vários exemplos de uma determinada língua, é como se você consegue ler muitos livros, ter muito acesso a isso, você consegue aos poucos identificar qual é o significado daquelas palavras, mesmo que você não conheça de antemão, né?
que é um pouco do que acontece com a gente mesmo quando está crescendo e aprendendo, ou mesmo quando a gente está aprendendo uma língua nova, né? Você conhece algumas palavras, né? E aí, de acordo com o contexto, mesmo aquilo que você não conhece, aos poucos você vai abstraindo, né? E tem uma frase que resume bem essa ideia, que é: você pode conhecer uma palavra, né, pela companhia que ela tem, né, em tradução livre. É basicamente essa ideia de que é uma frase que está num dos artigos desse linguista, e resume bem essa ideia, quer dizer, você consegue representar uma palavra através do contexto que ela aparece, tá? E a partir disso, começam a surgir, já no campo da matemática, né, da estatística, a ideia de que você consegue representar uma palavra, o significado de uma palavra, num espaço vetorial. Ou seja, se você consegue identificar que palavras são similares pelo contexto que elas aparecem, é também possível que você consiga medir a distância dessas palavras, né? Então, baseado na evolução dessa teoria, começa a surgir o tipo de representação computacional e mesmo estatística, né, em que você consegue relacionar palavras ou termos ou documentos de acordo com o padrão, né, a forma em que os elementos estão distribuídos ali dentro. Até aí, tudo bem? Quando vocês me interrompem aí, senão eu vou falando aqui. Um exemplo prático disso, mais simples possível, são as matrizes de concorrência. Né? Num dos livros de processamento de linguagem mais clássicos, tem esse exemplo que resume bem a ideia, que é você tem uma matriz de concorrência entre vários termos em inglês, né, e várias obras de Shakespeare. E aí, pela frequência desses termos nessas obras, você conseguiria, teoricamente, como está demonstrado aqui, fazer com que cada uma dessas obras sejam representadas de acordo com a frequência dessas palavras lá dentro. E a partir disso você teria como aproximar o possível significado, ou aliás, a temática dessas obras, né, baseada apenas na frequência de termos, a distribuição que ocorre lá dentro, tá? Claro que esse é a tratativa mais simples possível, a partir daí para cá, né, teve muita evolução, mas a ideia básica é essa. Você consegue aqui, cada vetor nessa imagem, ele representa uma das obras, né, de acordo com a frequência em que essas palavras ocorrem, como se a frequência da palavra em cada obra fosse um ponto no espaço, e aí você conseguisse fazer essa representação, tá? A evolução dessa área, só de maneira bem geral, alguns trabalhos impactantes que foram evoluindo ela. Então, como eu disse, começa lá nos anos 50 com a fundamentação linguística disso, né? Em 71, a gente tem um primeiro sistema computacional que lida com essa ideia, com co-ocorrência de termos em documentos, tá? E depois, cada problema, né, que é associado com essas palavras, com essas representações, por exemplo, se você tem muitas palavras, você começa a ter dados, vetores muito esparsos, né? E também representações, palavras muito frequentes acabam enviesando a representação. Então aí surge o TF-DF, que é para conseguir ponderar essas quantidades, né, e você conseguir uma representação mais rica, independente da distribuição. E depois disso vão tendo várias outras representações, né, Latent Semantic Analysis, que permite que a gente lide com vetores densos, né, e aí, no começo dessa década, a gente tem alguns trabalhos que já fazendo uso da capacidade aprimorada de GPUs, de sistemas computacionais, começam a permitir que você gere representações mais ricas, né? Você consiga estimar a probabilidade de palavras ocorrerem no contexto em conjuntos de dados muito grandes e a partir daí gerar representações mais densas, né, mais menores, com mais informação ali dentro, tá? E ali o trabalho seminal que inicia essa área é o trabalho do Mikolov, que é conhecido como Ortchuvek, né? Se não me engano, ele é pesquisador do Facebook e do Google, ou era, enfim, mudou. E aí lá começa essa ideia de representação semântica baseada em contexto. Mas a partir dali tem várias evoluções, né? O Fast Text, que surge, é um projeto do Facebook que surge alguns anos depois, ele já lida também com proximidade sintática também. Então palavras são parecidas, ela consegue, em algumas das suas dimensões, ter uma distribuição que aproxime esses dois tipos de duas palavras que são sintaticamente parecidas, tá? Então, ou seja, cada representação vetorial, que a gente chama de word embeddings, esse termo é muito comum para falar dessa área. Então, cada evolução
dessas representações a partir dali, vão conseguindo fazer com que a gente consiga abranger mais aspectos da língua. Então, você consegue agora existe o BERT, né, que saiu recentemente, há 2 anos atrás, é um outro tipo de representação que já lida com o contexto. Você consegue inserir um pouco de informação contextual para enviesar o embedding ou outro. Então, de acordo com a frase em que aquela palavra está, você consegue uma representação vetorial própria. Enfim, existe uma série de outras singularidades, né? E é um tema que me interessa, então vou deixar meu contato final, se tem interesse também, a gente pode conversar, enfim, pensar algumas experimentações a respeito, tá? Então, como eu fui dizendo, já adiantando, né, no início dessa década, aliás, da década de 2010, né, e na verdade há cerca de 15 anos, como ocorre esse avanço em capacidade computacional para lidar com quantidades muito grandes de dados e consequência disso, a área de deep learning, né, que são redes neurais profundas, que você consegue fazer o processamento disso e gerar conhecimento baseado em que não são triviais, né, entre diversos dados, e você consegue não só usar essa representação, né, que é baseada nas redes neurais lá antigas, mas você consegue usar em domínios maiores, se torna possível que a gente lide com o processamento de linguagem que seja baseado apenas em exemplos. A gente consegue fazer com que, mesmo para as línguas que não tinham ferramentas de NLP específicas para ela, como é o caso do português, que tinha pouco disso, você consegue, se você tiver muitos exemplos na internet de textos em português, e gerar sistemas que entendam o português, assim como você conseguiria para qualquer outra língua, dado que você dispusesse uma quantidade suficiente de exemplos, tá? Até aí, tudo bem? Se tiverem alguma observação, alguma dúvida, fica à vontade. Isso, então, eu falei um pouco da teoria, né, sobre a ideia em geral que permeia enfim, essa área de conhecimento. Como você consegue lidar com o português, né? Basicamente, expondo o português a uma quantidade suficiente de exemplos, tá? Então, a partir daí, o que a gente pode fazer hoje em dia, basicamente? Treinando um modelo aqui, nesse exemplo que eu dei, é uma rede neural recorrente, porque é o que a gente tem atuado no dia a dia, eu vou falar um pouco sobre ela. Mas, basicamente, se a gente vai fazer um chatbot ou algum tipo de sistema computacional que vai lidar com esse aprendizado computacional da língua, do significado, a gente consegue, por exemplo, definir para algum tipo de canal de comunicação de um cliente quais são os problemas que são tratados por aquele e-mail, por que as pessoas ligam, por que elas querem atendimento, né? Então, dado que a gente tem tudo isso mapeado, a gente consegue treinar um classificador, né? E para fazer com que, em tempo real, um cliente consiga se comunicar com esse sistema, com esse classificador, né? E tenha seu problema identificado. A partir daí, o que é feito com a identificação envolve outras áreas, envolve, às vezes, o design. No ambiente da Mutante em que eu tenho atuado, a gente tem os designers que guiam a conversa, né, pensam a conversa baseado na reação do cliente. E claro que a forma como a conversa é feita, como a pergunta é feita, a elocução, né, da pergunta, influencia muito o tipo de resposta. Então, a gente tem um trabalho muito próximo do designer para mapear todas as formas possíveis de conversação, né? Então, mas resumindo, em linhas gerais, seria assim: quando um robô já está treinado, como que seria no mundo real isso acontecendo, né? Existe um canal de comunicação, pode ser um canal de voz, um canal de texto, um chat, ou telefonia, Skype, enfim, que um cliente vai falar alguma frase, vai falar algo que o problema por que ele está ali, né? E depois várias outras coisas, né? Caso seja uma conversa longa, uma interação longa, aí cada frase que é dita, essa frase é quebrada dentro do nosso classificador. A gente desenvolveu uma solução própria em Python e TensorFlow, e basicamente a gente gera uma representação baseada no word embedding, né, numa representação distribucional, usa essa representação pré-treinada dentro de uma rede neural,
E baseado nisso, aquelas classes que tinham sido mapeadas, a gente devolve a probabilidade de ser cada uma delas. Aí a classe mais frequente é devolvida, né? Aqui no final eu coloquei STT, mas na verdade a única coisa que ocorre é a intenção predita. A gente devolve a intenção, tá? Dentro desse domínio de bots, a gente chama de justamente intenção. Qual que foi a necessidade que o cliente quis dizer para entrar em contato com aquele robô, tá? Ou, enfim, aquele sistema computacional, tá? Agora eu vou, para falar um pouco sobre cada aspecto, eu vou fazer pequenos recortes aqui para detalhar um pouco mais sobre o que é feito em cada uma delas, tá? Primeiro, acho que todo mundo aqui que trabalha com IA de alguma forma conhece o que de fato faz com que a gente identifique as intenções é um sistema de aprendizado supervisionado comum, né? Um classificador, tá? Então, basicamente, a gente tem exemplos de entrada e rótulos associados, e com isso tem um classificador que faz a identificação de cada um daqueles temas, né? Para esse tipo de classificador, como a gente lida com domínios muito amplos e também com uma quantidade muito grande de clientes de todo o Brasil, que tem várias formas de se expressar próprias de cada região, né? E várias outras estratos sociais, e, enfim, vários níveis de complexidade de problemas também que existem, né? A gente usa um tipo de classificador, que no caso são as redes neurais recorrentes, que usa como uma das características dos dados a serem classificados a sequência das palavras. Então, esse tipo de classificador tem como vantagem o fato de que a leitura dos dados é feita em sequência. Então, às vezes, quando numa frase, quando você troca a ordem dos termos, você troca o significado totalmente, né? Então, esse tipo de classificador faz com que você trabalhe também com dados assim, com diversos tipos de frase, cuja formulação, cuja ordem dos elementos importa, tá? E os nós dessa rede recorrente, a gente usa GRUs, né? Gated Recurrent Units, que é um tipo de rede recorrente, que é uma simplificação das LSTMs, né? Que tem o mesmo tipo de vantagem, né? Porque você consegue manter uma memória a longo prazo daqueles dados que você está lidando, tá? Mas com algumas simplificações que tornam ela mais eficientes. Pelo menos experimentalmente, a gente comparando LSTMs e GRUs para os nossos domínios tem se mostrado mais eficiente. Mas claro que é uma discussão mais ampla, acho que em outros domínios a LSTM acaba sendo mais interessante. E antes do classificador, né, como eu tinha dito, a gente já antes de mandar essas frases para o classificador associar com uma intenção, a gente gera uma representação vetorial para cada um desses termos já pré-treinada em outra corpórea. Né? Corpórea é um conjunto de texto, esse termo é bastante usado em linguística. Então a gente consegue basicamente se extrair de outras corpóreas possíveis, redes sociais, Wikipédia, já representações pré-treinadas de cada uma dessas palavras. E baseado nisso, a gente consegue já inserir na rede neural, para treinamento, frases bem representadas e aproximadas ou distanciadas de acordo com o significado. Ou seja, não é como se a rede neural do classificador fizesse todo o trabalho. A gente já usa um conhecimento pré-treinado, pré-estabelecido, para que, dado que a gente consiga treinar, a abstração que a rede faz, né, o classificador faz, já não parta do zero, né? Ele simplesmente faça um fine-tuning, um refinamento do conhecimento que já foi previamente apresentado para a rede neural, tá? Sobre esse ponto, né, da representação estatística, como eu disse, são vários possíveis. Hoje em dia, o Word2Vec, o FastText mesmo, existem repositórios abertos. Se vocês quiserem entrar em contato depois, eu posso passar algumas coisas que já existem, que já tem esses modelos pré-treinados para o português brasileiro, feitos sobre sites de notícia e redes sociais e tudo. Então a gente já consegue uma representação bem rica antes de qualquer problema específico, antes de qualquer domínio específico que você vai fazer um bot, já ter um conhecimento prévio armazenado ali entre seus termos, tá? Esses vetores são todos contínuos, tá? A representação, para simplificar, eu coloquei vetores como se fossem binários, mas na verdade são vetores contínuos. E lá, enfim, dentro do espaço vetorial, a gente tem essa representação do significado.
O avanço mais recente, existe o GPT-3, sobre o qual eu não me debrucei ainda, mas o BERT é um dos tipos de representação distribucional que hoje em dia tem tido, todos os desafios das publicações, ele tem obtido os melhores resultados, tá? Ainda não apliquei, não trabalhei, inclusive é uma das linhas de pesquisa que a gente vem querendo começar dentro do laboratório, tá? E como que funcionaria nesse contexto e quais vantagens que extrairia, tá? E basicamente aqui essa imagem que eu coloco aqui do lado é como que isso como que isso é feito, né? Eu estou falando de uma maneira um pouco genérica, até pelo tempo reduzido, mas basicamente assim, o Word2Vec, por exemplo, ele faz uma leitura de várias frases, vários contextos linguísticos que você insere e tenta estimar a probabilidade de que cada palavra ocorra de acordo com as palavras em volta. Então, ele vê que uma palavra, por exemplo, pessoa, ocorre em torno de diversas outras, então ele gera uma probabilidade de que, dado que essas palavras em volta de pessoa ocorram, ali no meio pode ser isso. E aí, se tiver outras frases que falam de humanos e tudo, baseado naquela ideia da semântica distribucional, que você consegue perceber que pessoa pode ser parecido com humano, entendeu? E assim sucessivamente para todas as outras variações linguísticas possíveis, tá? Então, fora isso, eu fui de trás para frente porque eu acho que para trazer um pouco mais para o nosso domínio faz sentido, né? Eu falei um pouco primeiro da classificação, depois da representação e agora do canal. A gente tem como lida com vários canais de comunicação, com WhatsApp, chatbot e também, enfim, redes sociais e também telefonia, e os domínios são os mesmos, né? A gente lida com um tipo de cenário em que uma pessoa vai se comunicar, assim como ocorre no mundo real, em que existe o ruído, qualquer meio de comunicação que você usa tem o ruído associado. Hoje em dia a gente está trabalhando em casa e às vezes tem um delay da internet, e na telefonia, a qualidade da telefonia usa 8 kHz, então é relativamente baixa. Então, cada tipo. E quando você está usando um canal de texto, você usa gíria, pode escrever errado, né? Então, cada um desses canais tem um tipo de ruído associado, né? Então, basicamente assim, a gente trabalha no mundo ideal, nosso classificador, se ele acerta 90% das frases, ele conseguiria resolver 90% dos problemas, mas isso não é verdade, porque cada canal que o cliente se comunica pode ter um ruído associado, e isso prejudica um pouco a comunicação. E devido a esse problema, a gente tem alguns outros projetos que tentam minimizar esse tipo de erro, tá? Então, é aquela ideia que eu estava dizendo, basicamente assim, para cada vez que uma pessoa entra e fala sobre uma intenção dela, quando ela tenta expressar a intenção dela, ela pode ser refém do tipo de ruído que ocorre em cada um daqueles canais. Então, no caso da transcrição, ocorrem alguns erros que são muito evidentes, assim. Às vezes vem uma palavra, por exemplo, a gente tem um projeto que é de uma seguradora, né? Uma pessoa às vezes quer chamar um guincho e aparece transcrito nicho, e você vai ouvir a ligação, ela quis dizer guincho, né? Mas o sistema de transcrição transcreveu errado. E aí, no caso de digitação, ela pode, como eu disse, errar, digitar errado, ou simplesmente colocar uma gíria, né? E para que a gente consiga usar o mesmo modelo de classificação para ambos os canais, a gente tentou está desenvolvendo, na verdade, um projeto que já tem uma primeira versão, mas carece de melhorias, tá? Que é um corretor contextualizado, com dois tipos de ruídos possíveis. Percebe que no canal de voz, o tipo de erro que aparece é um erro semântico, né? Porque imagina que você tem uma transcrição errada de uma palavra, essa palavra foi transcrita incorretamente, ela normalmente está correta. Quer dizer, ela é uma palavra que existe, mas é uma palavra que não faz sentido naquele contexto, tá? E no caso da digitação, o erro é léxico, né? Porque se você digita errado ou usa uma gíria, você alterou a palavra lexicamente, né? E então, para você conseguir usar o mesmo modelo em ambos os cenários, não basta um dicionário, né? Um dicionário de conversão, porque senão o tamanho disso seria intratável, certo? Então, o que a gente faz é um sistema contextualizado de recomendação. Então, basicamente, vem uma frase e a gente sugere, assim como o Did You Mean do Google, a ideia é essa. Será que você não quis dizer outra coisa, baseado no que seria mais provável naquele contexto, tá? Então, essa é
um serviço que a gente tem desenvolvido justamente para lidar com esse problema possível, baseado, dado que vem uma frase que não foi compreendida, não devolveu uma intenção com score, né, de classificação muito baixo, a gente devolve uma série de sugestões ranqueadas, né, do que será que ele quis dizer, o que será que a pessoa quis dizer naquele contexto, né, e aí devolve isso como uma sugestão. Tá? E a sugestão pode ajudar a pessoa a tomar uma decisão. O bot pode seguir como se nada tivesse acontecido, ou o designer pode usar essa informação para tentar cercar, fechar a resposta dele. Ah, será que você não quis lidar com determinado problema, entendeu? E isso tudo, para cada bot, para cada problema tratado, é feito sobre uma base de conhecimento específica. É um modelo não supervisionado, tá? Treinado sobre a mesma base de conhecimento que treinou o robô. Então, a partir disso, quer dizer, a correção que vai vir num sistema de telecomunicação não é a mesma que vai vir num sistema de seguradora, por exemplo, tá? E esse sistema, só uma ideia bem geral, bem simples, tá, de como ele funciona. Ele tem 4 componentes. A gente tem a proximidade fonética, como que as palavras são, como as palavras soam, né? Porque às vezes o erro, como a pessoa digita ou como ela fala, o erro possível, é muito baseado no fato de que as palavras soam parecidas, tipo sim e fim, sabe? Palavras que, dependendo do ruído, você identifica como as mesmas, tá? E a segunda característica é o modelo de linguagem, é o mesmo que tem nos teclados do celular, em que você está escrevendo e a próxima palavra é sugerida, tá? A terceira é a frequência relativa das palavras, basicamente assim, quantas vezes aquela palavra acontece naquele contexto, quando ela poderia acontecer, tá? E proximidade léxica mesmo, existe aquele algoritmo de distância de edição, né, de Levenstein, que a gente consegue medir quantas trocas de letras seriam necessárias para uma palavra ser próxima da outra. Então, esse sistema de recomendação gera para cada palavra um vetor com essas 4 notas, digamos assim, e quando ocorre um possível erro, né, a gente sugere essa outra frase, tá? Aqui é um exemplo desse sistema funcionando, tá? Que a gente tem um classificador, uma ferramenta, uma suite de ferramentas de processamento de linguagem natural, que chama Xavier, que é uma brincadeira com o fato de ser mutante, é o nome da empresa, bobagem. E basicamente assim, a gente percebe aqui num canal de texto, né, em que você está, aqui é uma conversa simulada, claro, mas você está conversando com um robô, com um agente virtual, né, você está, em algum momento, escreve uma frase que teve uma colisão aqui, escreve errado, enfim, usa palavras erradas ou gírias, tá? Percebe que nosso classificador de cara, ele não conseguiria entender, porque ele não conhece essas palavras exatamente. E aí esse sistema, né, de correção, ele vai sugerir uma frase, será que não quis dizer aquilo? Outra coisa, né? E aí devolver a intenção correspondente com essa frase que seria predita, tá? Que seria, enfim, possível de estar ali, tá? E isso é o mesmo que poderia ocorrer num canal de voz, tá? Imagina que o mesmo robô, a mesma base de conhecimento foi tratada num canal de voz, tá? Então a frase inicialmente mataria, não é uma palavra, um problema, enfim, algo que seria esperado ouvir ali, tá? Então você o robô não reconhece essa palavra de cara, né? E aí é sugerida uma correção. Será que seria aquela palavra naquele contexto? Tá? E isso tudo foi feito em ambiente experimental, a gente viu que nesse caso de fato era, tá? Mas se toda vez que uma correção é feita uma confirmação, se não é aquilo de fato, né, se é um problema mais complexo, aquilo passa para um atendente humano, para um operador, para conseguir lidar com aquilo. Então, quer dizer, é só um tipo de sistema que consegue compreender esses dois cenários, tá? Fazer com que mesma base de conhecimento sirva para canais diferentes, tá? É um projeto que está em desenvolvimento, tem muitas melhorias possíveis, tá? Mas, enfim, é uma ideia para isso. Alguns outros projetos que a gente tem feito dentro do ambiente da empresa, né, e que eu venho estudando também para trabalhar, por exemplo, um projeto de curadoria de bots, baseado, porque, como eu disse, né, com o aprendizado supervisionado, a gente precisa necessariamente rotular, saber quais são os assuntos possíveis para mapear aquilo numa base e depois treinar um classificador. Então, existe muito interesse para conseguir lidar com domínios mais amplos, de colocar também tarefas de aprendizado não supervisionado. Né? Então, baseado no conjunto de interações entre clientes de determinada
determinado canal, né, de comunicação, de empresa, a gente consegue tentar identificar, separar, justamente pela proximidade dos vetores de representação de cada expressão, né, tentar representar no espaço e clusterizar aquilo, né? E a gente usa aquela técnica do cotovelo, que é de acordo com, assim, você vai aumentando o número de clusters, né? E isso, cada vez que você aumenta o número de clusters, você vai diminuindo o erro médio entre cada ponto e o centro do cluster. Então, conforme você vai aumentando o número, a tendência é diminuir o erro médio nessa distância. E aí existe a ideia do cotovelo, né? É que quando a curva de erro estabiliza, ela tem uma inflexão, né, seria o ponto ideal, quer dizer, o ponto máximo de separação de clusters naquele cenário. Né? Então a gente vem tentando, já existe uma versão disso feita também, mas tudo que eu estou dizendo aqui cabe melhorias, cabe evolução, né? E esse é um deles, esse é um dos cenários possíveis, tá? E outra coisa que a gente tem feito pelo caso, esse é o último projeto que está ativo, né? Depois eu vou abrir para a gente conversar um pouco. É um sistema de text-to-speech, é a conversão de texto em fala. Hoje em dia, na mesma linha dos sistemas que são puramente baseados em exemplos, né, que a gente chama de end-to-end, existe também a possibilidade de você treinar transcritores e também sintetizadores de voz, né, assim como, por exemplo, o Google Translate, baseados apenas em exemplos. A gente trabalha com, nos bots de voz, existe todo um processo de direção da voz, como uma pessoa, como um artista de voz normalmente se comporta para atingir determinado cliente em determinado cenário, para falar de assuntos mais sérios ou mais bem-humorados, enfim, né? Ou mais informal ou mais formal, tá? Então, a gente, usando esses exemplos, esses dados que a gente tem gerado, trabalhado com sintetizadores, né, feito experimentações para isso, para que, por exemplo, frases muito complexas, momentos em que é impossível você tentar gravar todas as possibilidades de forma de dizer aquilo, por exemplo, em domínio de endereço, que é um domínio muito amplo, então, determinados pontos da conversa você consegue sintetizar a voz de um locutor para falar frases mais complexas. Por exemplo, aqui, se você está dizendo o endereço da UFBC, é intratável você pensar que alguém vai conseguir gravar todas as variações de texto e mesmo assim soar natural, é muito difícil, né? E por isso, sintetizadores de voz tentam reproduzir vários aspectos da fala humana, que é o ritmo, a forma como você fala, as pausas que você usa, a cadência da sua voz, a entonação, o quanto você coloca ênfase em determinados termos, né, que você está falando, e a qualidade da voz, é uma voz suave, ríspida, né, grave, aguda, enfim. E aí, com isso, você consegue fazer a ponte, né, entre o texto e a fala, tá? E, por último, justamente o que o Fabrício introduziu, né, que eu gostaria de abrir aqui para vocês, é porque falar um pouco sobre o que eu tenho feito hoje em dia. Basicamente, existe um lado, quando eu entrei, estou na Mutante, empresa que eu estou há 2 anos, né, e quando eu entro lá, a gente tem uma área de inovação, né, que cria produtos. A gente desenvolveu um classificador baseado lá em RNN, né, a gente desenvolve uma série de outros projetos, tá? Mas a minha ideia, até pelo assim, meu histórico acadêmico, né, minha vontade mesmo de atuar como pesquisador, eu tenho feito uma colaboração, eu tenho começado lá dentro, né, um projeto de fazer um laboratório de centro de P&D mesmo, de pesquisa e desenvolvimento, para publicação de artigos, para experimentação, no sentido mais próximo do que a gente faz na universidade, né. E por causa disso, isso está sendo ainda combinado, né, mas muito em breve a gente vai ter um programa de estágio e também modos de parceria para conseguir publicar artigos, tá? E as linhas de pesquisa de interesse que a gente tem lá são processamento de sinais, né, como eu disse, processamento de linguagem natural, que essa é a área que eu me especializo mais, que eu costumo, inclusive, orientar algumas pesquisas, alguns projetos lá dentro, tá? E aprendizado supervisionado e não supervisionado em geral, tá? A Mutante é uma empresa que na verdade, é um grupo de empresas, são 4 empresas, tá? Cada uma, e muitos problemas possíveis para tratar lá dentro, muitos dados também. Então, existe essa vontade, né, uma coisa que eu venho propagandeando e tentando, né, de levantar um laboratório, até pelo fato de que, com motivação, o fato de ser uma empresa brasileira, né, eu acho que
existe inclusive um impacto possível em fazer com que divulgar em meio corporativo, né, que às vezes se fecha muito esse tipo de coisa, mas justamente para abrir e permitir que se faça pesquisa como a gente faz na universidade, até para estimular muitas vezes o interesse acadêmico em pesquisa das pessoas que normalmente estão distantes disso, né? Então, é isso. Aqui está meu contato, tanto meu e-mail da UFPC quanto da Mutante, da empresa que eu estou. O meu LinkedIn também, tá o link aí que você consegue me achar. E se quiserem trocar ideias, saber mais, ou mesmo dar ideias, qualquer coisa assim que vocês tiverem, essa é a minha área de interesse mesmo, que eu vim estudando antes mesmo da empresa. Então, quiserem trocar ideia, artigo ou qualquer coisa, eu fico à disposição. E era isso. Se tiverem alguma dúvida, alguma curiosidade. Muito obrigado, Fábio. Imagina. A apresentação foi muito legal, muito interessante. Então, eu Obrigado. abro espaço para questões da plateia. Alguém tem alguma pergunta? Principalmente o pessoal de pós que possa ter alguma dúvida da carreira pós academia, né, pós o mestrado. Se tiverem com vergonha, pode colocar no chat que eu leio. Ou se quiser também falar depois, me procurar, fique à vontade também, tá? Tem um contato aqui do Fábio. Então, eu vou, já que ninguém me perguntou nada, eu vou fazer uma pergunta de interesse geral do pessoal que faz pós e até o pessoal da graduação, né, que eventualmente seja aqui. Como é que foi a sua transição após o mestrado para iniciar o seu trabalho na empresa? Então, como foi a sua busca por esse emprego e como foi o início da sua carreira, né? Então, de uma forma resumida, né, quais dificuldades você teve e que conselhos você daria para o pessoal que está terminando uma graduação ou um mestrado? Legal, uma pergunta boa. O meu interesse principal, inicial, era a academia mesmo, era trabalhar como pesquisador, e ainda eu acho que ainda só uma questão de local e tudo, mas a minha ideia e interesse é a pesquisa. Então, eu fui, quando eu acabo a graduação, em 2016, final de 2016, né, eu me formei em 2017, eu consegui uma vaga de estágio de mestrado na IBM, né? E era o que casou bem, era o fato de que o trabalho que eu desenvolvia lá tinha a ver com o meu interesse de mestrado naquele momento, né? Depois mudou, então aí eu acabou que eu fui percebendo os prós e contras, né? Mas acho que o que foi bom é porque, assim, eu trabalhei lá, conheci muito de text-to-speech, que é algo que eu fui aos poucos, né, entendendo melhor e trabalhando melhor, tá? Então, e lá foi bom porque eu fui entendendo como você poderia aplicar o conhecimento científico dentro da indústria, né? Então, eu tive contato com muitos pesquisadores, foi uma época bastante rica, assim, né, de conhecimento. E aí, quando eu já tinha qualificado no mestrado e tudo, aí termina meu vínculo de estágio na IBM e eu vou para a Mutante. E aí eu me interessei com essa ideia era uma empresa tradicional que trabalhava com desenvolvimento de software puro, né? E aí veio o meu gestor, né? Era um cara que era da academia também. Ele estava naquele momento terminando o doutorado, eu estava terminando meu mestrado. Então eu via que tinha uma certa empatia com o eventual tempo que você precisa de estudo, às vezes ao decorrer da nossa pós-graduação, principalmente, né? Da graduação também, mas da pós, você precisa parar para ler, você precisa parar para escrever, para experimentar, né? Então, eu senti que o importante foi o fato de ter pessoas da mesma situação para me ajudar a, enfim, conduzir a minha pesquisa que eu estava fazendo dentro da universidade ainda com o trabalho que eu fazia. Duas coisas que me ajudaram, o fato de ser o mesmo tema, eu acho que a gente sabe que são duas coisas que trabalhar e também estudar são duas coisas que levariam 100% do nosso tempo se a gente quisesse fazer uma coisa só, né? Então, o fato de que eu estava fazendo duas coisas que tinham a ver, assim, o tema que eu estava trabalhando e estudando era o mesmo, ajudou
Eu acho que justamente por ter passado por isso, eu acho que eu conseguiria também ajudar pessoas que estivessem na mesma situação. E o fato de que, basicamente assim, eu já estava com a pesquisa encaminhada, né? Eu acho que existem dificuldades, às vezes, de você tentar associar seus interesses de pesquisa com a empresa, mas isso já acontece de antemão, se você já tem interesse na área, é algo que costuma ajudar, tá? Então, resumindo, né, eu comecei o mestrado já trabalhando, né, trabalhando dentro da indústria e tal, mas aí de 2 anos para cá, quando eu estava finalizando o mestrado, eu entro na Mutante, e aí começo a trabalhar mais especificamente com aquilo que eu fazia, e aí eu sinto que isso me ajudou tanto a entender mais o funcionamento daquilo que eu fazia, né, vendo no mundo real como ocorria, né, mas aí, resumindo, é isso. Isso aí, muito obrigado. Imagina. Mais alguma pergunta, pessoal? O Patrick, acho que vai Opa, escrever uma pergunta. legal. Vamos ver. Então vamos lá. Quais conhecimentos seriam mais pertinentes para o ingresso no mercado a partir de uma graduação? Por exemplo, conhecimento geral em arquiteturas de Deep Learning? Sim, sim, eu acho que uma coisa que é bastante importante é conhecimento geral mesmo, assim, você entender a ideia, o funcionamento. Hoje em dia é relativamente fácil você construir um classificador em Deep Learning, usando Keras, por exemplo, que é uma API que encapsula muitas das coisas que acontecem lá dentro. É relativamente fácil, mesmo durante a graduação, assim, você consegue construir algo e ver o resultado daquilo. Então, acho que os conhecimentos importantes são você conseguir programar bem, relativamente bem, e entender em visão geral, as vantagens e desvantagens de usar as coisas, tá? Muito profundamente, claro que é sempre bom, é muito importante você aprender o mais profundamente possível. Porém, como entrada no mercado de trabalho, eu não vejo isso como requisito. É muito mais importante você entender o que acontece e saber explicar, comunicar aquilo bem, tá? Saber programar é fundamental, tá? Mas eu mesmo não me vejo como um exímio programador, assim, eu sou muito mais interessado no que é feito do que como é feito, diria isso. Então, eu diria que é muito importante você saber programar, tá? Como ferramenta, como instrumento daquilo que você está fazendo, tá? Eu acho que existem algumas áreas que são mais difíceis do que outras. Essa área, por coincidência, eu tinha um interesse em processamento de linguagem natural próprio, porque eu gosto da linguagem como um todo, acho um domínio interessante. Mas, se for ver só do ponto de vista assim, de empregabilidade, acho que é uma área que está bem cheia de oportunidades, porque o tanto de coisas que você consegue fazer é muito amplo, sabe? Então, eu acho que existem algumas áreas assim que você pode estudar que tem uma série de oportunidades já bem próximas dela, tá? Nesse caso, do processamento de linguagem natural é uma delas. Então, eu acho que tem a ver com o tipo de vaga que você está procurando, que você se interessa, tá? E acho legal fazer, por exemplo, um estágio, até porque você chega num primeiro momento no local tendo uma ideia geral de como é uma empresa sem todas as responsabilidades já chegando em você, é uma coisa que ajuda no momento que você for de fato assumir mais responsabilidades, tá? E é isso. Não sei se respondi, se eu não tiver respondido, você pode escrever de novo que eu tento reformular. Só complementando que isso realmente é o tipo de coisa que varia muito para o tipo de emprego, né? Eu acho que você tem que primeiro talvez decidir com o que você quer trabalhar para depois procurar saber os requisitos, né? Mas legal. Mais Exato. alguém tem alguma pergunta? Mais ninguém? Bom, então agradeço novamente a sua participação, Fábio. Foi uma apresentação muito boa. Em breve eu vou disponibilizar esse vídeo no nosso canal do YouTube. E é isso. Obrigado a participação de todos e até a próxima, pessoal. Eu que agradeço, obrigado por vocês terem vindo, viu? Obrigado pela oportunidade, Fabrício, foi um prazer. E é isso, vamos conversando, vocês podem me chamar que eu estou à disposição.